Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Backstage Visionário. E hoje para falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, tanto em pessoas que não têm empresas, como em pessoas que também estão pensando aí em abrir um negócio, né? Como lidar com os dados dos clientes. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que é essa lei? Vamos entender tudo, esclarecer tudo aqui com especialistas no tema. Estou recebendo aqui no nosso episódio de hoje, doutor Getúlio, doutora Marcelete, doutora Carol. Eles vão nos ajudar então com as principais dúvidas. Já estou com uma lista aqui que eu já adianto que é grande, tá? Porque a gente quer muito entender como se proteger também, como atuar, né? Como orientar os empresários a atuarem da forma correta com os dados dos clientes. Quero primeiro pedir que vocês se apresentem, doutor Getúlio. Como é que conta um pouquinho da sua trajetória para nós? Olá, Mariana. É um prazer estar aqui no podcast Backstage Visionário. E meu nome é Getúlio Faria, sou advogado há 23 anos e tenho atuação destacada na área de proteção de dados e privacidade, né? Sou proprietário da Expert Brasil Soluções Corporativas, Data Protection Officer com certificação internacional pela Exim, membro do Comitê Jurídico da ANPPD, da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e também membro associado da Associação de DPOs de Portugal. Para mim vai ser um prazer a gente poder conversar e discutir um pouco mais sobre a LGPD. Bora, vamos falar então muito sobre esse assunto. Doutora, conta um pouquinho de você para nós. Olá, Mariana, é um prazer estar aqui, né, falando sobre esse assunto tão relevante que é a LGPD, né, conhecida intimamente. Uhum. E meu nome é Carolina Mello, atuo aí como advogada, sou especialista em direito digital e proteção de dados, atuo como DPO internamente e também sou membro aí da Comissão de Direito à Internet da UAB Goiás. Certo, doutora Marcelete. Primeiramente, também um prazer estar aqui, né? Poder falar desse tema que nós amamos, eu gosto muito. Eu sou advogada também, consultora em proteção de dados, sou mediadora e conciliadora também, e eu estou atuando com a LGPD já desde o ano de 2020. Uhum. Então, assim, realmente eu me encontrei na LGPD, é uma forma de ajudarmos, né, as empresas nesse momento aí tão desafiante para elas. E é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. Maravilha, o prazer é nosso de receber vocês. E eu já queria começar perguntando assim, qual o objetivo, doutor, de se criar uma lei para proteger os dados das pessoas? A LGPD ela foi uma lei que foi aprovada em 2018 pelo Congresso Nacional, entrou em vigência a partir de agosto de 2020 e ela veio com o objetivo de regulamentar o uso de dados pessoais no Brasil. Seja por pessoas jurídicas, as empresas privadas, seja pelos órgãos públicos ou até mesmo pelas pessoas físicas que fazem o tratamento de dados, como, por exemplo, os profissionais liberais. E nós tínhamos uma lacuna na legislação brasileira, porque o Brasil ele está anos-luz atrás de muitos outros países, principalmente na Europa, que já tem uma cultura de proteção de dados e privacidade já há muitas décadas, né? Principalmente na França, na Alemanha, na Espanha, Portugal. São culturas que já estão muito avançadas nesse sentido, e lá eles realmente fazem a proteção dos dados do cidadão. No Brasil nós tínhamos essa lacuna. A LGPD, ela importou essa legislação europeia, que é o GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e com algumas adaptações, né? Mas certamente foi algo muito importante para o cidadão como um todo, porque Uhum. o objetivo da LGPD não é proteger o dado de empresas ou dados financeiros e econômicos, não. É proteger os dados Das das pessoas pessoas, físicas, exatamente. certo. Mas assim, trocando em miúdos, o que que mudou de fato? Antes a empresa ela poderia fornecer os seus dados sem nenhuma penalidade para outras pessoas, outras empresas, e agora não pode mais? Assim, eu sei que é muito ampla, provavelmente, a mudança, mas o que na prática, Na assim? prática, o que mudou? Antes nós não tínhamos uma regulamentação como era efetivamente ser realizado os dados pessoais. Era tudo muito aberto, muito livre. Hoje, para uma empresa ou para o órgão público, ele fazer o tratamento de um dados, ele tem que fazer aquilo com base numa
que a gente chama, que está previsto, que está na legislação como base legal, ou consentimento, ou uma previsão, uma obrigação legal, ou uma regra prevista em contrato, ou existem diversas bases legais que através dela ele pode fazer o tratamento. Antes nós não tínhamos permissão. Se a empresa ela não fizer esse tratamento dessa forma correta, ele poderá, e certamente ao longo do tempo as empresas vão começar a sofrer sanções, penalidades que vão desde advertência até multas altíssimas, pode chegar aí na fração de 50 milhões de reais por cada multa, por E o cada que é infração. fazer esse tratamento, assim, com base legal? Fazer o tratar um dado, existe várias hipóteses que são previstas. Desde você ler um documento, você coletar um dado de um cliente, você armazenar, você excluir, tem quase 20 tipos de condutas que são previstas como tratamento de dados. Se você não faz o tratamento correto, a empresa será penalizada em razão de não cumprir essas obrigações. Então, nós temos, e vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, nós temos uma autoridade nacional, que é a agência do governo federal responsável por fiscalizar, por orientar, por normatizar esse assunto, e ela que será responsável também pela penalização de quem não se adequar. Uhum. Então, assim, uma empresa de telefonia, por exemplo, ela tem lá os dados dos usuários. Para ela manipular aqueles dados, ela precisa ter uma base legal, é isso? Exatamente. Por exemplo, nesse caso, decorre de uma prestação de serviço de telecomunicações que ela faz. Por esse motivo, ela tem esses dados armazenados dentro da sua base de clientes, né? Dentro dos seus servidores, e ela tem que se adequar, ela tem que estar preparada com todas as medidas técnicas, medidas organizacionais, medidas de segurança para proteger e evitar que esses dados sejam utilizados de forma indevida por terceiros que não foram autorizados. Certo. Ela tem que garantir que esses dados não vão sair dali. Exatamente. Entendi. Em relação aos direitos, doutora, de quem é o titular do dado, né? O que diz a lei a respeito disso? Quais são os meus direitos? Então, esse é um ponto bastante importante, né? Porque a LGPD, ela trouxe vários direitos aos titulares de dados, como o direito de retificação, a correção dos dados, o direito de solicitar a informação para a empresa, por exemplo, eu quero saber se uma empresa trata os meus dados. Então, eu posso solicitar que a empresa me informe se ela trata ou não os meus dados. O direito de acesso aos dados. Eu até gosto de dizer que em um programa de conformidade com a LGPD, é como se os direitos dos titulares fosse o telhado da empresa. Então, realmente, a empresa precisa ter um processo bem formulado para ela responder esses direitos, porque a própria LGPD, ela traz requisitos para que esses direitos sejam cumpridos. E dentro desses direitos também tem o direito de portabilidade dos dados. Eu quero pedir que a empresa X manda meus dados para a empresa Y. O direito de exclusão. E aí principalmente o direito de exclusão dos dados, tem que se ter um cuidado muito grande, porque não é um direito absoluto, né? Porque não é assim, eu cheguei na empresa, quero que você exclua os meus dados. Tá, mas aí você precisa daqueles dados. Então, a empresa não pode excluir. E aí tem lá, a legislação, ela traz todos os requisitos. Quando é que essa exclusão, ela é justificada? E eu vou poder explicar para o titular de dados, né? Olha, esse dado seu não vai poder ser excluído. E para isso, nós vamos ter as hipóteses legais adequadas. Por exemplo, eu fui lá e assinei um pacote de TV a cabo. Aí eu rompi com a empresa. Se eu quiser pedir para a empresa não utilizar os meus dados e excluir do banco de dados as minhas informações, não vai ser garantido que isso vai acontecer. Isso vai depender do... Isto vai ter que analisar, né, o caso concreto para ver se ela precisaria de manter esses dados. Às vezes, você precisa de manter esses dados até por segurança para responder um processo judicial no futuro. Certo.
tem determinadas situações, pode ser que aquele titular ali que pediu a exclusão, ele tem uma intenção de mover uma ação por alguma questão ali envolvida, e aí a empresa precisa manter aqueles dados. Então, assim, quando se trata da exclusão, a empresa precisa entender todo o fluxo de dados dela para ela saber analisar e ver se de fato aqueles dados são passíveis de serem excluídos. Entendi. Então, ele não é um direito absoluto. Um exemplo concreto disso também, nesse caso que você falou, por exemplo, você comprou um produto numa loja, ali você passou os seus dados, suas informações, endereço, CPF, etc. Amanhã você vai àquela loja, chega lá e fala, não, eu quero excluir meus dados, eu quero que você exclua tudo que é relacionado a mim, tá? Provavelmente eles não vão poder, por quê? Porque aquela venda, aquela operação que foi feita, ele vai ter que informar o fisco, que tem as obrigações tributárias decorrentes de lei, então não é, conforme a doutora Marcilete explicou, um direito absoluto, tudo vai ter que ser analisado no caso concreto. Certo. E para quem, doutora Carol, foi feita essa lei? Assim, todo tipo de empresa que coleta dados está sujeita a essa lei ou não é para todo mundo? Exatamente. Toda empresa que trata dados pessoais. Eu sempre falo assim, é empresa, não existe empresa que não trata dados pessoais. Na verdade, para buscar ali clientes, ter os seus clientes, colaboradores, fornecedores, já são dados, né? Então, pessoa física que trata dados pessoais, eu sempre dou o exemplo assim, que a padaria que a gente compra o nosso pãozinho todos os dias, ali há um tratamento de dados pessoais. Então, ela está sujeita, sim, à legislação. Ela precisa buscar ali alguém que venha adequar, por mais mínimo que seja a quantidade de dados, ela vai precisar passar aí por um processo de adequação. Então, a lei, ela alcança todos que fazem ali, como o doutor Getúlio mesmo mencionou, o tratamento, a utilização, o manuseio dos dados pessoais. A emissão de nota fiscal, quando você vai comprar ali um produto, é um tratamento de dados pessoais, entre outros que a lei, na verdade, não tem como trazer todas as formas de tratamento, porque tem que ser analisado aí cada caso concreto. Resumindo, ela é para todas as empresas. Exatamente. Certo. Eu acho importante a gente explicar também o que é o dado pessoal, né? Parece bobo, mas assim, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender essas questões burocráticas, né? Bom, dado pessoal é toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural, que a lei fala, são as pessoas físicas, somos nós cidadãos, tá? Isso vai desde o nome completo, o CPF, o RG, o e-mail, o endereço da pessoa, dados objetivos que levem à identificação específica daquela pessoa. Mas também são protegidos pela lei aquilo que a gente fala que pode determinar a identificação da pessoa. Por exemplo, a placa do seu carro. Ele é um dado pessoal, por quê? Porque se alguém tem acesso à placa do seu carro e ela vai até o Detran e busca formas de chegar, ela vai descobrir que aquele carro é da Mariana, certo? Então, o dado pessoal, o conceito de dado pessoal, ele é muito amplo, né? E hoje, felizmente, essa nova legislação, ela veio para proteger, para resguardar o direito, né, a privacidade e a liberdade do cidadão enquanto aos seus dados, para que ele não venha sofrer com o uso indevido desses dados. E cada dia mais, principalmente no momento que nós temos vivido, a criminalidade, principalmente no meio digital, ela tem se multiplicado e crescido de forma assustadora. Os golpes, as formas de lesar as pessoas têm sido amplificadas de uma forma muito grande. E nós temos que estar atentos em relação a isso, e principalmente as empresas. Porque se a empresa ela não cuida da forma adequada dos dados dos seus clientes, certamente ela vai sofrer sanção no futuro, ela está sujeita a responder ações na justiça por uso indevido de dados, por vazamento indevido de dados. Mas como que a gente sabe, doutor, se a empresa está cuidando, né? Porque teve a questão do vazamento, até que você mencionou no início, né? Como é que a gente está seguro em relação a isso?
Olha, hoje a informação ela se tornou muito fácil, Mariana, da gente. Se você entra, se você vai fazer uma negociação com uma empresa, hoje muitas vezes até você vai comprar um produto por um aplicativo, que é uma plataforma. Ali você vai ver se ela tem uma política de proteção, se ela tem uma política de segurança, se ela tem informações a respeito da proteção dos dados. Isso já são informações relevantes e pela própria internet mesmo a gente pode levantar informações, né, nos sites das empresas, Na se elas, página se de elas... compras, por exemplo, a gente já tem que se atentar se existe alguma informação em relação à proteção de dados. Exatamente. Olha que curioso, eu nunca É, olhei isso. por exemplo, uma medida de segurança muito simples, por exemplo, às vezes a gente entra num site e a gente vê no site que ele tem um cadeado, lá na barra de navegação. Aquilo ali já é uma medida de segurança, que é um site certificado, né, que já existem medidas de segurança que já foram adotadas por aquele fornecedor. Uhum. E eu, ao fazer uma compra no meu dia a dia, se eu vou comprar em um site que ele não tem um cadeado de segurança, eu não vou fazer minha compra. Lá na barra do endereço dele mesmo. Exatamente. Olha só que Isso, dica boa. são pequenos exemplos, né, que a gente pode citar, mas hoje com as informações cada dia estão mais facilitadas, a gente pode com facilidade estar buscando mais informações se aquela empresa, se ela tem problemas, se tem vazamento de dados, você pode pesquisar E isso. esses sites chineses aí, doutor, são seguros ou não? O site chinês vale igual para qualquer site. Você tem que verificar agora. Como eles têm um sistema de comércio eletrônico muito forte, né? E a principal forma de comercialização deles hoje está sendo através das plataformas eletrônicas. Eles têm tido assim um cuidado maior, né? Diferente de alguns anos atrás. E isso tem sido até uma forma de seleção natural dos fornecedores que a gente vai escolher, Mariana. Tá? É muito importante, assim, você se sentir seguro. Eu acho que 100% a gente nunca vai se sentir. Nunca vai. Mas você tomar alguns cuidados para verificar que os seus dados não vão ser facilmente utilizados de forma indevida, isso é uma precaução importante que a gente tem que ter no dia a dia. E que nós não temos, que a maioria da população não tem, né? Exatamente. Não tem. São informações simples, por isso é importante a gente debater temas como esse aqui, né? Porque a gente não tem esses cuidados realmente. Dado sensível, o que que é isso? O dado sensível, ele é um dado que tem vamos falar assim, uma categoria especial dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. São aqueles dados que estão relacionados à origem racial, saúde, à sexualidade, à convicção política, e entre outros assuntos que a legislação prevê. E, nesse caso seja divulgado esses dados sensíveis, ele pode gerar uma situação de constrangimento, de discriminação em relação ao titular dos dados. Então, esses dados, a legislação ela prevê um controle maior, mais rigoroso, e caso ocorra vazamentos de dados que envolvam essas questões que pode gerar uma discriminação para o titular dos dados, as sanções certamente serão mais drásticas, né? Serão mais danosas para quem descumpriu a legislação. Certo. Eu queria entender um pouco melhor em relação ao tratamento de dados, doutora. Esse termo, né? Tratamento de dados, é a forma como a empresa manipula essas informações, é isso? Sim, então até a gente já trouxe um pouquinho desse conceito aqui, e a LGPD ela trouxe um conceito bem amplo, né? Então é toda e qualquer operação que você faça com os dados. Eu até gosto de dizer que, simples fato de eu pegar um documento, eu visualizei, ele tem informações pessoais naquele documento, ele já é considerado um tratamento de dados, porque eu tive acesso àqueles dados. E a LGPD traz isso, é acesso, é coleta, é compartilhamento, é armazenamento, é arquivamento. E às vezes, né, tem empresas que falam, não, mas eu não Exclusão. trato dados, porque eu só armazeno. Mas se você armazena, Já tem. já é um tratamento de dados.
Então, a LGPD trouxe realmente um conceito bem amplo, que abarca toda a operação que você faz ali com o dado. A exclusão também, como o Dr. Getúlio trouxe aqui. E são vários, né? Tem vários lá. Se a gente for ler tudo, tem quase que pegar a lei e começar a ler aqui. Então, é tudo. Toda operação que você faz com dado pessoal é um tratamento de dados. É um tratamento de dados. É um tratamento. Então, não seria correto dizer, eu quero saber se a empresa está tratando os meus dados. Não. Só dela ter os seus dados arquivados já é um tratamento Já de é dados, né? isso. Agora, de que forma ela está fazendo esse tratamento, que é a questão, né? Se está fazendo de forma segura ou não. Exatamente. Estou aprendendo aqui as E nomenclaturas até essa certas. questão dos sites também é importante falar, né, doutor Getúlio, a questão da política de privacidade que deve conter ali também nos sites. E não só no site, nas empresas também, né? Mas principalmente site, para trazer mais segurança para E gente. não são todos, né, que a gente vê essas políticas de privacidade. É raro, né? Então tem poucos ainda que Só que eu fico que tem. pensando, assim, a gente fica tão preocupado com essa questão de vazamento de dados, mas a gente entrega tanta coisa em rede social também, né? Entrega. O doutor falando sobre as informações sensíveis, né? Eu lembro quando o Facebook estava em alta demais, as primeiras informações que a gente colocava no perfil eram as sensíveis. Exatamente. Grau de escolaridade, onde estudou, se é branco, se não é, Qual que é a sua convicção religiosa, orientação sexual, orientação sexual, tudo. A gente entregava a tudo. gente entregava de mão beijada, né? E Ainda bem que assim, melhorou isso. Um aspecto muito importante, Mariana, da LGPD, e a visão não é só em relação à nossa preocupação enquanto cidadão que forneceu os dados para uma empresa, em relação a essa proteção. Isso vale também para as próprias empresas que muitas vezes são obrigadas ou têm a necessidade, né, de compartilhar os dados, às vezes com um fornecedor dela. E vamos colocar, você tem uma empresa que presta, você é uma dentista, uma cirurgiã dentista, por exemplo. Você tem seus pacientes, você tem um dever legal de cumprir aquilo que a legislação, aqui a LGPD determina. Só que aí você compartilha os dados, as informações com por exemplo, uma clínica de radiologia ou com uma clínica de prótese dentária, você compartilha dados sensíveis referente à saúde do paciente. Necessário para o trabalho. Isso, Ok. necessário para o trabalho. Se você fez o trabalho, implementou, você está cumprindo ali, vamos colocar aqui minimamente as diretrizes da LGPD. Mas se o seu fornecedor que você compartilhou aqueles dados não tiver o mesmo cuidado, não fez o trabalho de adequação, ele pode responder, mas você vai responder junto com ele. A responsabilidade primeiro vai vir em cima de você. Então, isso só para você, isso é uma questão cultural e isso já está se colocando até como uma forma de seleção natural dos próprios fornecedores que a gente vai escolher para as nossas empresas. Porque isso, se o meu fornecedor ele não se adequa minimamente ao que a legislação define, ela não protege os dados do meu cliente, eu vou responder isso lá na frente. Então, hoje as próprias empresas, elas já precisam de ter o cuidado e já está sendo feito isso. Por exemplo, eu tenho contratos com diversos fornecedores. Eu vou precisar de fazer aditivos nesses contratos, prevendo cláusulas, responsabilidades, obrigações por parte dele. Porque se der um problema, eu vou para cima dele. Eu vou exigir dele o cumprimento de suas obrigações. Então, isso impacta não só na relação do titular dos dados com a empresa, mas da empresa com outros fornecedores, que ele teve que fazer aquele compartilhamento de dados. Então, é uma situação em cadeia que decorre da implementação da LGPD. Na pandemia agora, nesse momento de muitas pessoas necessitando de receber auxílio, a gente viu muita gente dando entrada em nome de outras pessoas com dados, né? E aí até uma dúvida que eu fico, assim, o que dá para fazer quando você tem acesso aos principais dados das pessoas, assim? Dá para fazer tudo, né? Na mão de criminosos, bandidos, assim, abre conta, faz um monte de coisa, né? Hoje, vamos falar assim, existe um mercado negro, né?
a respeito de comercialização de dados. E muitas vezes a gente recebe ligações de empresas que a gente nunca viu falar. Às vezes você Uhum. comprou você comprou um aparelho de telefone ou você comprou uma roupa numa loja. Aí os aliciadores compram de funcionários, muitas vezes, esses dados, essas informações, e aí daqui a alguns dias você começa a receber telefone lá do Rio Grande do Sul, lá do Nordeste, da China, Uhum. tentando te vender alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, é realmente uma situação muito preocupante. Nossa, demais. Doutora Carol, vamos explicar também o conceito do consentimento, né, dos dados, acho que é importante. O consentimento é uma das hipóteses legais que a empresa pode tratar o dado. O que seria o consentimento hoje no nosso dia a dia? Pegando o gancho aqui do Dr. Getúlio, você vai numa loja comprar uma roupa e ali a vendedora pede o seu cadastro, porque hoje a primeira coisa que nos pergunta, você tem Uhum. cadastro? Uhum. E você faz ali seu cadastro. Só que, primeiramente, ela tem que te explicar o porquê do cadastro. Mariana, podemos mandar e-mail marketing para você? Você nos autoriza, você tem que ali dar a sua autorização de forma ali escrita e você pode revogar essa autorização na hora que você não quer, eu não quero mais, Uhum. né? Esse, no caso, é uma das hipóteses, que foram 10 que a lei nos traz, essa é apenas uma, e aplica aí nesse caso, por exemplo. Então, para mim dar o consentimento, para me enviar, vamos supor, para Mariana, a minha empresa enviar para você, Mariana, um e-mail marketing das minhas promoções que a gente vai ter aqui na loja. Você autoriza? Você tem que autorizar. Costuma muito aquela questão de colocar ali o tiquezinho embaixo para você autorizo, não Uhum. autorizo. Então, tem que te dar essa opção. E Uhum. temos outras também. Eu sempre falo que o consentimento, ele não é uma peça coringa que você vai usar ele todas as vezes. Não, pelo contrário. Precisa ser Uhum. analisado essa base, no caso concreto, para não depois vir trazer problema para a empresa, né? Porque nós temos várias, como execução de contrato, por exemplo, o doutor Getúlio falou. Uhum. A empresa ela necessita te oferecer essa opção. Ela não pode te obrigar a fazer Não, cadastro, ela não pode te obrigar. Eu posso comprar lá, não. passar meu cartão e não querer deixar nem nada Exatamente. além É um disso. direito É um seu, né? direito A meu. LGPD traz isso. Não, não quero fazer cadastro. Um Uhum. exemplo, você faz seu cadastro para você ganhar um desconto. Não, eu posso sim ter direito ao desconto Uhum. sem eu ter que fazer o meu cadastro. É um Uhum. direito meu, Uhum. né? Certo. E uma preocupação que tem também, Mariana, a gente vê às vezes em muitas empresas, elas coletam dados que não têm nenhuma relação Uhum. com aquele produto ou serviço que está sendo ofertado. Eu já vi casos, às vezes, de consultórios buscar informações a respeito. Se é casado, se é solteiro, para qual time que torce. Então, são informações que o empresário ele tem que tomar cuidado, né? Quando ele vai coletar os dados, que ele vai armazenar aqueles dados de clientes dentro da sua base de dados, que não estejam relacionados com a prestação de serviço ou com a prestação de serviço ou com a comercialização daquele Uhum. produto. Tem que ter um sentido, né? Exatamente. Agora eu queria saber de vocês assim, a gente falou muito sobre a obrigação das empresas de proteger esses dados. Agora, o que que elas fazem na prática para proteger esses dados? É um sistema? Quais são as atitudes, né? Quais são as ações? Bom, as empresas elas precisam passar por um processo de adequação. Todas as empresas, todos os profissionais liberais no seu dia a dia, os órgãos governamentais, seja federal, estadual, municipal, poder executivo, legislativo, judiciário, todos eles vão ter que passar por um processo de adequação. Certo. E essa adequação, ela envolve a tomada de medidas, medidas administrativas, medidas técnicas, medidas de organização interna da empresa, medidas de segurança, como, por exemplo, a criptografia de dados. Uhum. Esse é um exemplo de medida de segurança que deve ser adequada. Controles de acesso àquelas informações. Se, por exemplo, se são informações relevantes para a área comercial da empresa, o acesso àqueles dados, não há necessidade, por exemplo, a área
de segurança armado da empresa ter acesso àquele tipo de informação, porque não está relacionado. Então, é necessário estabelecer controles de acesso para que o mínimo de pessoas possível e que realmente estejam ligadas àquela atividade tenha acesso àquelas informações. Envolve também a parte de treinamentos dos funcionários que devem ser feitos pelas empresas. Alguns outros exemplos de medidas de segurança, o backup dos arquivos dos servidores das empresas, tem que ser feito um backup contínuo, né, praticamente diário. Tem empresas que fazem, o meu escritório eu faço a cada 2 horas. Isso é feito automaticamente mediante medidas técnicas. Você não deixar todos os dados num único ambiente, só no computador físico. Você ter backups nas nuvens, ter backup em outros lugares para garantir, caso haja um vazamento de dados ou um sequestro de dados, se você esteja impedido, você tenha como resgatar aquelas informações e dar continuidade nas atividades da sua empresa. Entendi. É trabalhoso, né? Mas é necessário, né? E assim, eu acredito que as pessoas que estão, às vezes, começando uma empresa não têm essa noção da necessidade de ter um advogado também que entenda do assunto. Essa questão do dentista, eu achei esse exemplo sensacional. Você encomenda ali, você é dentista, tem o dado da pessoa, você encomenda uma prótese no laboratório, o laboratório não tem esse cuidado, você responde juntamente com ele. Então, assim, provavelmente muitos aí que estão atuando não sabem disso, né? E se acontece algum vazamento, assim, dá um problema muito grande, né, doutora? É necessário, de acordo com a lei, a empresa designar uma pessoa específica para cuidar, para ser o encarregado de proteger os dados, ou não tem essa necessidade? Sim, via de regra, a LGPD trouxe, né, aí a figura do encarregado de dados, também conhecido como DPO. Então, para as empresas, ela trouxe uma flexibilização para as empresas, pequenas empresas. Mas, via de regra, sim, precisa ter um encarregado de dados, né, que ele vai garantir a conformidade da LGPD. Ele não é o responsável pela implementação da LGPD, mas ele é responsável por garantir que a empresa continue em conformidade com a legislação. E é ele também que faz a ponte de contato entre o controlador e o titular de dados, no caso de responder os direitos dos titulares de dados, né? Esse encarregado vai estar apto a responder. E também ele é a ponte de comunicação entre o controlador e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente ainda vai falar mais sobre ela. Então, mas não é todo tipo de empresa que tem que ter esse encarregado. A ANPD, ela trouxe a flexibilização apenas para as empresas pequenas. Mas mesmo assim, ela traz que se a pequena empresa, ela tem um encarregado de dados, é considerado como boas práticas. É E, visto assim, com bons olhos. com bons olhos. Tá. Vamos Vamos entender melhor sobre essa autoridade, precisa. então, também, né? O que é essa ANPD, doutor? A ANPD, ela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência do governo federal responsável por fiscalizar, por regulamentar e também orientar e aplicar as sanções às empresas. Se um titular de dados ele fizer uma solicitação na sua empresa ou ele tomar conhecimento de uma violação de dados, ele vai poder se reportar diretamente e fazer uma reclamação perante a autoridade nacional, e aí ela vai te notificar enquanto empresa, né, para você, ou enquanto profissional liberal, ou enquanto órgão público, a você possa responder aquela reclamação. Se você já fez, ou se você já iniciou, qual estágio que você está do processo de adequação, se vai ser feito, aí vai abrir o prazo de manifestação, e a partir dessa resposta, que normalmente ela é feita pelo encarregado de dados, né, de cada empresa, ele vai responder à autoridade nacional, e ali pode ser instaurado um processo administrativo que vai ter o exercício do direito de defesa, mas que poderá resultar na aplicação de, muitas vezes, de sanções graves
né? Só para você ter uma ideia, traduzindo isso para a área do serviço público, já existem casos, situações que órgãos públicos que não estão se adequando, que não estão fazendo esse trabalho, gestores já estão começando a responder por improbidade administrativa, por não fazer a adequação daquele ente público à nova legislação. E essas etapas, doutora Carol, para adequação, quais são elas? As etapas, eu falo que cada empresa vai ter que ser analisada se realmente aplica-se todas elas, mas a maioria sim. Como, por exemplo, a primeira delas e uma das mais importantes é a conscientização. A empresa ali precisa fazer uma conscientização para alertar os colaboradores que nós iremos passar por um processo de adequação e provavelmente alguns processos vão ser alterados, vão ser criados de acordo com o segmento e atividade da empresa. Temos também o levantamento ali, vai ser mapeado todos os dados que aquela empresa utiliza, dados pessoais. E após esse mapeamento, vai ser levantado ali os riscos que aquela empresa está correndo em se tratando ali da utilização de dados pessoais. Após esse levantamento de risco, Mariana, aí sim, nós vamos começar a apagar o fogo, vamos se dizer assim, dessa empresa, né? Os maiores a gente classifica risco pequeno, risco médio e risco grande. Então a gente começa pelos grandes, né? E posteriormente ali a gente vai monitorar, peraí, esse plano de ação deu certo? Esse ponto aqui deu certo? Não, vamos aplicar um outro, vamos colocar um que realmente vai funcionar. E posterior a gente monitora, né? E como a doutora falou, muitas precisam sim ali ter alguém, um encarregado de dados, até mesmo para monitorar e dar continuidade nesses processos. Porque sabemos que dentro da empresa, criam-se processos, altera-se processos. E aí? Então, a gente fala que a LGPD é ad eterno. Então, ela sempre vai ter que ser adequada, atualizada, para que a empresa ali não tenha nenhum tipo de problema se tratando de LGPD. Caramba. O que seria um risco alto, assim, dentro de uma empresa? Alguma coisa que vocês já tenham encontrado? Risco. Eu vou dar um exemplo aqui prático que eu tive que lidar. Nós contratamos, né, uma empresa a qual eu presto serviço, nós contratamos um servidor de e-mail, onde todo grupo precisa daquele e-mail, se comunicam ali solicitações, contratos, precisa daquele e-mail. E deu um problema na empresa que nos oferecia esse serviço. Parou-se ali de receber e-mail ali por 3 dias. E o pior ainda é que os e-mails que foram enviados nesse tempo não chegaram. Então, tivemos que fazer uma força-tarefa para que serviços fossem entregues no tempo certo. E, com certeza, quando isso ocorre, se perde dinheiro. É um prejuízo. Isso aí, sim, o que aconteceu? Né? Onde foi a falha? E é um terceiro, a importância do terceiro que o Dr. Getúlio falou, estar adequado, poder conseguir resolver. Vamos resolver isso aqui porque o nosso cliente aí teve um prejuízo. Um outro exemplo, Mariana, assim, que é muito comum e cada dia hoje está se tornando mais corriqueiro, até por conta da expertise da bandidagem digital, né, que cada dia vai desenvolvendo suas práticas delitivas, né? Uma situação de grave risco é, por exemplo, quando um servidor e não está devidamente com as suas atualizações em dia, que isso muitas vezes é uma coisa simples, mas faltas de atualizações em software de segurança permite muitas vezes que ocorra os chamados sequestros de dados, que são os ransomware. Eu passei por essa situação em 2016, que sequestradores de dados entraram dentro do meu servidor, você não tinha acesso, criptografaram tudo e pediram um resgate de dados para você pagar, acho que era 2.000 euros, alguma coisa assim, em Bitcoin. Para eles poderem liberar a chave de descriptografia para você acessar os seus computadores.
e você sem ter a garantia de que você vai ter os seus dados de volta, volta. né? Aí, isso aí é uma falha de segurança grave, né? A sorte que a gente tinha os backups, né? O último era de 15 dias atrás, foram 15 dias de serviço que nós perdemos. Mas depois daquilo, hoje a gente trabalha Faz com os backup de 2 maiores em 2 horas. de 2 em 2 horas, com alto nível de Caramba. segurança, de investimento A gente viu em plataformas do governo, né? Em do vasos reais. governo, do STJ, e pediram, salvo engano, lá no TJ do Rio Grande do Sul, eles pediram 5 milhões de dólares de resgate. E me parece que eles ficaram, acho que uns 10 ou 15 dias sem acesso ao site. Ficou sem o site. Foi uma coisa assim, absurda. Mas são coisas simples, né? São exemplos simples que muitas vezes não se tem o cuidado nas empresas e que pode gerar um dano muito grande. Porque a gente sempre fala, na questão de segurança de informação, você nunca pode deixar suas informações num lugar só. E um exemplo clássico que nós tivemos em relação a isso foi quando aconteceu o acidente, o atentado em Nova York, nas Torres Gêmeas. Muitas empresas que estavam lá deixaram de existir naquele dia. Por quê? Ela funcionava em um prédio, mas o servidor de dados No dela mesmo estava prédio. no outro prédio, na outra torre. Tiveram esse cuidado, Mas derrubaram as duas. mas derrubaram as duas. E muitas horror. empresas deixaram de existir nos Estados Unidos por conta daquele acidente. Então, você não deve armazenar suas informações, os seus dados, não apenas num computador, num servidor. Você tem que ter algumas medidas de segurança para evitar esse tipo de situação. E naquela época não tinha nuvem, né? Também, esse tipo de armazenamento, né? Exatamente. Caramba, isso são coisas que a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha parado para pensar. Empresas Desapareceram. desapareceram, não tinha mais nada. Os contratos eram físicos, né? Caramba. Teve muitas empresas do segmento imobiliário que desapareceram, que quebraram. Primeiro que boa parte dos diretores morreram, né? Mas mesmo assim, tinha unidades em outros lugares nos Estados Unidos. Mas todos aqueles contratos eles eram físicos ou eles estavam armazenados em servidores na própria empresa. Uhum. Destruíram os arquivos, foram destruídos os arquivos físicos e também os servidores. Então, acabou. Acabou com tudo. É. Doutora, em relação a vazamento de dados, vamos explicar para as pessoas o que é isso. Pois é. Essa é uma questão bem séria mesmo, né? Até o doutor Getúlio acabou de trazer esse exemplo aí, a vivência dele, prática mesmo. Nossa, desculpa, minha voz hoje não tá boa. Imagina, estamos todo mundo Mas, assim. normalmente, um vazamento, ele ocorre por ações, né, arquitetadas aí de criminosos, acessos não autorizados, e aí aquele banco de dados da empresa fica exposto aí na internet, e tem a questão do roubo que o doutor Getúlio trouxe aqui. Mas um ponto que eu acho muito importante destacar é que muitas empresas, elas acreditam não serem alvos de um vazamento de dados. Não, que elas acham que estão bem longe de sofrer um vazamento de dados. Mas o vazamento de dados, ele não ocorre somente por ações de criminosos, por esses grandes ataques cibernéticos. Ele pode acontecer também por uma falha interna. E aí a gente tem até um caso aqui que foi recente, da Toyota, não sei se vocês viram, que ela teve cerca de mais de 2 milhões de informações pessoais que ficaram expostas por quase uma década, de 2013 até 2023. E por que que elas ficaram expostas? Elas estavam armazenadas na nuvem e a pessoa que cuidava desse armazenamento, ela marcou como pública. Ela não marcou como privada. E além desse caso, nós temos vários outros. Tem um outro caso também que é até relacionado à Anvisa, que foi uma questão de um e-mail que o funcionário enviou errado e expôs dados pessoais sensíveis. Então, por que que é importante, né? Tão importante a LGPD, porque você passando pelo programa de conformidade, você vai treinar os seus colaboradores. Até a Toyota, a primeira coisa que ela diz que ela vai investir é no treinamento dos funcionários. Depois dessa, né? E num programa de conformidade, a gente preza muito pela conscientização e pelo treinamento dos funcionários. Porque precisa envolver a empresa, né? Precisa, para que nós tenhamos, de fato, a LGPD sendo eficiente,
nós precisamos que tenham os colaboradores conscientizados, né? Que você implementar a cultura em proteção de dados mesmo dentro da empresa. Fundamental. Ela precisa mudar a mente dela. Uhum. E quando acontece algo assim, doutora Carol, de ser uma falha interna, é preciso notificar as pessoas, os clientes? Sim, e não. Sim, porque isso é uma exigência que a LGPD traz, né? Só que não é qualquer vazamento que eu vou notificar, né? Existem vazamentos que não são relevantes, ou seja, não traz um risco relevante para o titular dos dados que foram vazados. Então, o que a LGPD traz? Olha, se houve um vazamento de dados, é relevante, vai atingir, vai trazer um dano para aquele titular, não somente comunicar ao titular, mas também a ANPD e toda a sociedade. Né? A empresa precisa vir trazer isso público no seu Instagram, nas suas redes sociais, até mesmo para clientes que verem ali, né, que ocorreu ali um vazamento, se protegerem em caso de um terceiro entrar em contato com eles. Então, na verdade, e como que eu vou identificar, né, que é relevante ou não? Aí sim, vem aqui mais uma vez o programa de adequação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. O profissional que está ali vai saber identificar. Vamos comunicar ou não será necessário comunicar? Importante esse treinamento dessa pessoa, Exato. né? Doutor, os dados que foram coletados antes da lei entrar em vigor também precisam passar por tudo isso? Sim, a lei, ela, nesse aspecto, ela retroage, no sentido de que precisa a empresa adequar não só os dados vigentes após a lei, mas também aqueles dados que foram coletados antes da vigência da lei. Por isso a importância, Mariana, de que as empresas façam o que a gente chama de mapa do fluxo de dados. A gente fazer todo o mapeamento dos dados dentro da empresa, desde o momento da coleta, o armazenamento, se é e-mail físico, se é digital, se coletou dados desnecessários, se precisa descartar dados, se não. Então, tem que olhar no caso concreto ali quais são as medidas que serão necessárias dentro do processo de adequação daquela empresa, o que é necessário adequar não só os dados posteriores à lei, mas também os dados que foram coletados antigamente, tá? E a gente, por exemplo, eu atuei muito na área da saúde, né? E a gente percebe assim, tem médicos que, no exemplo, no segmento médico, na área da odontologia, existem os prontuários. E eles têm por obrigação legal e também dos próprios conselhos de fiscalização, um prazo em torno de 15 anos para manter aqueles registros, aquelas informações. Então, esse banco de dados, de informações sensíveis desses pacientes, né, dos clientes, eles estão armazenados há muito tempo, por uma obrigação legal que eles têm. Então, inclusive em relação a eles, eles devem se adequar e estar de acordo com o que a LGPD determina. Certo. Em relação a crianças e adolescentes? Criança e adolescente, ele também, assim como é o caso dos dados sensíveis, elas também têm um tratamento diferenciado, com o propósito de proteger, né, o interesse, proteger os direitos da criança e do adolescente e na maioria das vezes, como regra, tá, é necessário um consentimento específico de pelo menos um dos pais ou do responsável legal pela criança ou pelo adolescente. E assim, esse é um assunto assim que demanda muita discussão, porque cada dia mais a gente tem visto situações muito complicadas envolvendo crianças e adolescentes e os pais devem redobrar ainda mais o cuidado em relação a essas informações, aquilo que os filhos estão acessando, que muitas vezes o filho acessando o aplicativo, ele vai compartilhar, ele vai inserir informações que às vezes ali é a porta de entrada para criminosos cibernéticos que podem
fazer situações muito ruins, né, com aquela criança, com aquele adolescente. E como esse crime no digital ele tem avançado, né? A gente vê muitas manobras diferentes e assim tão bem arquitetadas que pessoas muito esclarecidas têm caído também, né, doutora? Qual é assim, como é que você vê esse cenário hoje aqui no nosso país? Na verdade, eu acho que após pandemia, tudo mudou. Eu falo que nós avançamos aí 10 anos à frente. E as empresas, a LGPD veio para contribuir com isso, com essa adequação, né, para as empresas estarem mais atentas e também nós titulares. Nós temos que buscar informações, né? Eu sempre falo que a LGPD, mais cedo ou mais tarde, vai ser um CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Hoje, nenhuma empresa consegue estar no mercado atuando sem obedecer o Código de Defesa do Consumidor. E a LGPD também vai chegar nesse nível, né? É uma lei nova, é uma lei, como você mesmo disse, Mariana, tem muitas dúvidas, né? Mas ao passar do tempo, o próprio cidadão vai buscar informações e vai sendo esclarecido. E é onde o próprio cidadão, além da NPD, vai ser o fiscalizador da legislação. Tomara, né? Porque eu acho que hoje as pessoas ainda não têm essa noção da necessidade de ter os seus dados protegidos, né, doutora? Vocês veem assim também? Sim, ainda falta muita conscientização, né? Eu até falo que nós, como consultores, temos esse papel de todos os dias tentar levar a conscientização, porque tanto as empresas quanto os titulares de dados. Existem pesquisas que falam que já cresceu bastante a conscientização dos titulares de dados, mas isso é uma parcela bem pequena ainda. Ainda tem muito a se Falta fazer, muito falta ainda, né? muito. Mas isso decorre principalmente, Mariana, de uma questão cultural. O Brasil, em termos de legislação, em termos de conscientização e de cultura de proteção de dados, nós estamos engatinhando. Comparado com outros países, da Europa nem se diz, né? Que é o berço da proteção de dados. Alguns estados, nos Estados Unidos, que lá tem muita questão da independência dos estados, mas mesmo comparando com um país aqui da América do Sul, como a Argentina, como o Uruguai, o Chile, nós estamos muito atrás. Lá eles já têm uma cultura de proteção de dados muito mais avançada que o Brasil. Mesmo. Mesmo, exatamente. Por que que demorou tanto assim para chegar aqui? Acho que nós temos tantos problemas, né? É o O Brasil- apagar o o fogo, né, Brasil- doutora? O Brasil Qual que é é o um país, incêndio? acho que é uma nação tão desafiadora, né? Que a gente, muita desigualdade, muita... E o Brasil, ele tem dimensões continentais, tem realidades regionais muito diferentes, né? É, e a gente vê, muitas vezes, vamos supor, a gente tem um cliente no Rio Grande do Sul e tem um cliente no Nordeste, são clientes com realidades totalmente distintas, com formação cultural totalmente distintas, e isso é um desafio, né? Mas eu creio que nós estamos avançando, já foi um passo importante para o país buscar, e buscou uma referência sólida que foi com base na legislação europeia, no GDPR, e lá eles já estão muito à frente, trouxeram instrumentos importantes que vai possibilitar ao longo dos anos o desenvolvimento de uma cultura organizacional que proteja os dados do cidadão. E cada dia mais impeça com que esses dados sirvam de comércio, como a gente tem visto, né, a cada dia, e os dados da gente sendo utilizados indevidamente, e muitas vezes para a prática de crimes que é muito ruim para a sociedade como um todo. Para as pessoas que querem buscar mais informações a respeito desse tema, tem algum portal, tem algum lugar assim, além dos Instagrams de vocês também, que eu quero pedir que vocês deixem, tem alguma fonte de informação segura? Hoje, a principal fonte de informações que a gente tem em termos de LGPD é o próprio site da Autoridade Nacional, né? Que ali estão descritas todas as normas, todas as normativas, né, que foram aprovadas, as resoluções, e ali é a fonte mais segura, e também é um canal, né, de caso
o titular dos dados ele sofra alguma lesão, algum problema em relação aos seus dados, ele vai poder utilizar de ferramentas ali para levar esse fato ao conhecimento das autoridades competentes, né, que no caso é a ANPD, e a partir dali ela vai instaurar os procedimentos para tentar resolver da melhor forma possível, né? E caso também sempre há essa possibilidade, caso a pessoa tenha sofrido problemas, vazamentos, e esses ocasionaram prejuízo para a pessoa, ela pode também, claro, se socorrer do Poder Judiciário, procurar um advogado profissional especialista da área para que possa orientá-la da melhor forma possível e ela tenha preservado o seu direito, né, a integridade aos seus dados, ou, caso tenha havido uma violação, uma reparação por aqueles prejuízos que ela tenha sofrido. Certo. Vamos deixar um alerta também, doutora Carol, para as empresas, né? Olha, se protejam os dados, né? A importância de estar de acordo com a lei para não sofrer sanções e proteger também os clientes, né? Exato, Mariana, eu sempre falo, né? Empresa, seja preventiva, não seja reativa. Então, vamos prevenir, né? Eu falo que, infelizmente, nós, brasileiros, nós não temos essa cultura de prevenção. Nós gostamos de acontecer, o que a gente tem que fazer para resolver. E com a LGPD, infelizmente, não vai ser diferente, a gente tem visto aí. Mas o que eu sempre falo e bato nessa tecla, vamos prevenir, vamos evitar aí danos, né, danos reputacionais, danos jurídicos, porque eu sempre falo que a empresa tem um nome a zelar. E um vazamento referente a dados pessoais pode sim fechar uma empresa, dependendo do alcance desse dano. Então eu sempre digo, vamos prevenir. Eu acho que é sempre mais barato, né, não só financeiramente, mas empresa, vamos prevenir. Quanto tempo leva um processo de adequação desse para uma empresa que não faz nada hoje, assim? Mariana, é muito relativo, né? Vamos aí de 4, 6, 1 ano. Não tem como eu te falar uma data exata, porque tudo tem que ser analisado, né? Porque às vezes a empresa fala, eu só faço, eu tenho uma loja, eu faço um cadastro, tá aqui no meu computador, eu tenho umas fichas, só isso. Não, não é só isso. É só isso na sua visão. Mas quando um profissional entra ali naquela empresa, a visão dele é mais ampla, ele consegue ver tratamentos de dados que, às vezes, o proprietário, o colaborador ali não consegue ver. Então, primeiro a gente faz um levantamento, né, através de perguntas para o responsável da empresa ou para o sócio, enfim. Aí sim a gente consegue fazer um cronograma de toda a adequação e apresentar. Só, por exemplo, para você entender, a câmera de segurança de uma empresa é uma forma de tratamento de dados. Caramba. Você está tratando a imagem das pessoas, né? E qual é a destinação que está sendo feita em relação a isso? Qual que é o cuidado que aquela empresa está tomando em relação àquelas informações que ela está capturando ali? Ela não pode fornecer essas imagens para quem quiser. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. E como há um desconhecimento, vamos falar assim, quase que geral em relação a isso, as empresas, elas vão começar a entender, na verdade, a gravidade do problema, quando começar a aparecer as primeiras ações com valores altos, as primeiras indenizações com valores altos. Já existem, isso com certeza vai se espalhar, né, pelo país. Por exemplo, hoje já existe em São Paulo escritórios especializados para fazer o mapeamento se determinada empresa ela está com normalmente grandes empresas, elas estão cumprindo ou não o que a LGPD determina. Aí ela cedia, o cliente falou, a empresa fez isso, cumpriu esse e esse requisito em relação aos seus dados pessoais? Não, não fez. Pois é, o senhor tem direito a entrar com ação de indenização contra a empresa e ela vai ser condenada. Então, para entender a dimensão do problema, isso, muitas vezes as empresas, quando, por exemplo, ela não observa as normas trabalhistas, ela está sujeita a responder por reclamações trabalhistas e ela vai ser condenada. Isso é o que a gente chama de passivo trabalhista.
Daqui a algum tempo, as empresas vão ter passivos oriundos de indenização por violação à proteção de dados do cliente. É muito sério. Porque à medida que o cidadão titular de dados vai entendendo, ele vai Exato. denunciar, ele vai. Vai. O negócio é que as Ele pessoas vai não cobrar, sabem né? hoje, né? E, por exemplo, Exatamente. isso para grandes organizações, o Google já recebeu multas de mais de 50 milhões de euros. E a própria legislação brasileira, ela prevê expressamente que as empresas podem ser sancionadas com multas de até 50 milhões de reais por infração. Caramba. Isso, dependendo do porte da empresa e da gravidade das informações, fecha uma empresa, né? E deixa um passivo ali para o resto da vida, né? Então, realmente a gente orienta que, conforme a doutora Carol bem colocou, é importante nós agirmos de forma preventiva. Porque se você deixar para pensar nisso quando o problema acontecer, vai ser mais caro, vai ser muito mais estressante e vai gerar muito mais problemas no ambiente corporativo se você deixar, vamos falar assim, o leite derramar. E a NPD, ela age só mediante denúncia ou ela tem uma fiscalização frequente? Ela está se estruturando, né? Porque É se ela um órgão começar essa recente. fiscalização Não, aí, ela vai fiscalizar. Assim como nós temos as outras agências, por exemplo, no caso do petróleo, nós temos a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que sempre está fazendo fiscalização nos postos e etc. A NPD também vai fazer isso em relação à proteção de dados e nossa, aí privacidade. vai ser... E abrindo um parênteses aqui, né, doutor Getúlio, a NPD, ela está fazendo parcerias com o Senacom, com o Procons. Então, por mais que às vezes nós ouvimos, mas a NPD não vai conseguir fiscalizar tudo. Justamente aí vem as parcerias. Porque, gente, vai ter irregularidade demais. E os PROCONs, tanto nos estados quanto nos municípios, eles vão estar atentos, porque é o que a gente... E como eles já estão muito habituados nessa questão de fiscalização das empresas, e a gente faz um paralelo importante em relação à parte do consumidor com a parte de proteção de dados. Que antes do Código de Defesa do Consumidor, que iniciou sua vigência em 1990, nós tínhamos assim uma fragilidade muito grande das relações de consumo. Sempre nós, consumidores, somos o lado mais fraco, né? O CDC ele veio exatamente para trazer um equilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor. A Lei Geral de Proteção de Dados vai ser da mesma forma. Ela veio para trazer um equilíbrio entre quem tem os nossos dados e faz com eles o que quiser, e nós que somos o titular. Então, ela veio para trazer esse equilíbrio nas relações, e os PROCONs vão ser um instrumento muito importante de parceria da autoridade nacional para trazer efetividade à LGPD no âmbito das empresas. Certo. E é importante o consumidor, o titular de dados, estar atento, né? Como é que a gente faz para ficar cada vez mais atento e denunciar também, doutor? Então, tomando conhecimento, né, conhecendo a LGPD, tem os vários perfis no Instagram que fala sobre a LGPD, porque para levar para o titular é mais esses meios de comunicação, porque às vezes tem um titular que ele vai ter dificuldade de acessar a NPD. Mas assim, nós temos muito conteúdos na internet, tanto em Instagram, tanto em YouTube. E procurar conhecer a legislação, né? E as empresas também, elas precisam trazer ali uma política de privacidade para trazer mais clareza, mas a gente ainda está nessa fase de conscientização das empresas também, né? Mas uma forma do titular buscar se conscientizar é isso, ele estar atento às legislações. Nós temos a NPD, temos o YouTube que traz muito conteúdo também, temos o Instagram. Estar Porque atento. para o titular de dados, às vezes é mais difícil ele ler a legislação, compreender a legislação, mas seria este o caminho, Estar de olho. Né? estar de olho, entender. Considerações finais de vocês, esse último alerta, vamos lá. Eu gostaria de orientar os profissionais liberais,
as empresas privadas em geral, de todos os setores, e também os órgãos públicos, que busquem fazer o processo de adequação a essa legislação tão importante. É muito mais vantajoso, mais barato, mais tranquilo esse processo se ele for feito dentro de uma normalidade antes que os problemas venham a ocorrer, né? Então, é necessário fazer o processo, fazer o trabalho de orientação, de treinamento, desde a alta direção das empresas, dos órgãos, para que toda a organização ela esteja consciente. E desde a funcionária da limpeza, ou desde a recepcionista de uma organização, ela esteja consciente que é necessário você proteger os dados daquelas pessoas que estão indo naquele local. Vai ser muito mais tranquilo, menos oneroso e vai trazer muito menos estresse do que esperar o problema vir a acontecer. Então, a orientação que a gente faz é que realmente e nos colocamos à disposição enquanto profissionais especializados no processo de adequação, através da nossa empresa, da Expert Brasil Soluções. Deixa aqui o nosso Instagram, que é o Expert Brasil Soluções, sem o cedilha e sem o acento. E também o meu Instagram é @Getúlio Faria. Obrigada, doutora Carol. Eu quero aqui seguir a linha, né, do Dr. Getúlio, trazer aqui, né, deixar essa orientação para os empresários, que busque um especialista, que venha tirar suas dúvidas, que venha te orientar da melhor forma. Eu sempre digo, né, quando a gente vai buscar um serviço para nós, independente, nós buscamos muito preço, né? E eu sempre falo que a LGPD, eu não recomendo isso, mas que busque o que? O valor daquele trabalho bem feito, o valor que aquilo vai te levar, caso você passe por uma fiscalização de forma física ou através ali de ser denunciado, você vai ter a segurança que você contratou alguém, uma empresa que realmente fez o dever de casa dentro da sua empresa, então você está tranquilo nisso. Então, a minha dica é, não busque preço, busque o valor do serviço que vão te oferecer. E quero deixar aqui também o meu Instagram, né, para quem quer mais informações, ali tem conteúdo, sempre, né, que é @CarolineMeloDigital. Tá, obrigada, doutora. Bom, seguindo a linha deles também, eu quero pontuar aqui a questão dos benefícios da LGPD. Porque, às vezes, o empresário olha como apenas mais uma obrigação legal, né? Porque a gente entende que existe aí uma carga legislativa já bem considerada. Mas a adequação à LGPD é inúmeros benefícios. É a possibilidade da empresa organizar os processos internos, externos, ela poder continuar inovando, utilizando os dados a favor dela de forma inteligente e legal, né, lícita. Então, assim, os benefícios são inúmeros. É ter uma equipe treinada, alinhada com as condutas que a própria empresa espera que aquela equipe tenha. Então, vai muito além de uma obrigação legal. São muitos benefícios. Com certeza. E é isso. Assim, o meu Instagram é @Marcelete Cardoso. E lá também eu produzo conteúdo todos os dias. Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Marcelete, doutora Eu Carol, te doutor agradeço. Getúlio. Obrigado, Já Mariana. estou uma expert em LGPD. Mas, assim, um assunto muito complexo e eu acho que vocês conseguiram traduzir de uma forma bem simples, né? As dúvidas continuam, porque à medida que a fiscalização avançar, as pessoas vão falar cada vez mais sobre esse assunto, então é importante a gente trazer luz a isso, para que as empresas e os titulares também se protejam, né? Muito obrigada, adorei o bate-papo, viu? Obrigado, Até a Mariana. próxima. Esse foi mais um Obrigada. episódio do nosso Backstage Visionário. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima.